Fala galera, beleza? Professor João Gabriel, de Sociologia na área, para falar um pouquinho sobre o coletivismo. Hoje a nossa questão é responder o que é o coletivismo. Qual o significado dessa corrente, quais seus críticos, adeptos, enfim. Mas antes de começar minha aula, eu quero convidar você a se inscrever no canal do Brasil Escola e deixar o sininho ativado para receber nossas notificações. Assim que você fizer isso, você vai receber todas as nossas notificações em todos os lugares. Beleza? Vamos lá. O que é coletivismo? Cara, essa questão ela me parece ser bastante complexa e grande parte das análises que pelo menos eu encontro com essa definição é extremamente abrangente. Às vezes é tão abrangente que ela até perde um pouco de materialidade, né, para a gente entender o que é o coletivismo. Por exemplo, toda vez que se procura, né, em algumas fontes, o coletivismo é entendido como uma grande, mas genérica corrente que enfatiza a interdependência entre os indivíduos. É como se fosse uma perspectiva, né, de compreensão da realidade política, social, econômica, que defende a ideia e enfatiza os valores coletivos, aquilo que está vinculado àquilo que os indivíduos se interdependem. Então baseia-se muito na noção de ser alguma coisa coesa, a sociedade como algo coeso. Então são inúmeras correntes de pensamento que difundiriam essa ideia. No entanto, a grosso modo, nós podemos encontrar o coletivismo sendo diferenciado, ou pelo menos definido, vamos assim melhor, de duas maneiras. A primeira, como o inverso do individualismo, que então seria uma teoria política, às vezes até muito plural, que seria o inverso de qualquer corrente do individualismo. Uma segunda tendência, que também entende o coletivismo assim, é o coletivismo como uma das correntes do anarquismo, né, uma teoria social e política do século XIX que nasce ali no contexto das revoluções, das organizações do movimento operário, né? Então a gente tem aí pelo menos duas tendências que o coletivismo poderia ser muito bem definido. De um lado, né, enquanto uma corrente como antônimo do individualismo, como antagonismo ao individualismo, e do outro lado como uma corrente do anarquismo. A primeira grande forma de entender o coletivismo é entendendo o coletivismo como o inverso dos pensamentos individualistas, né? E como que nós poderíamos imaginar? Poderíamos subdividir essa forma de coletivismo em duas, né? O coletivismo horizontal, aquele coletivismo que pressupunha ou que pressupõe valores de descentralização, de horizontalidade, né? De igualitarismo. E, em segundo lugar, as perspectivas verticais. De maneira simples, assim, muito direta, a forma vertical, em primeiro lugar, ela é pensada como uma estrutura de dominação, baseada na ideia de poder. Então, existiria uma perspectiva de organização coletiva, por exemplo, de empresas, mas ela teria uma verticalidade, uma estrutura de poder e dominação interna. Do outro lado, as perspectivas que dialogam com essa forma mais igualitarista, né, de coletivismo, pressupõe uma noção de horizontalidade no sentido de descentralizar decisões coletivas. Alguns chegam até dizer e até definir que a forma horizontal seria empresas cooperativas, né, no qual essas empresas cooperativas teriam um modelo de gestão coletiva organizado. Muitos autores já até discordam dessa perspectiva, porque ela é uma perspectiva liberal, baseada dentro dos valores do capitalismo. Agora eu mostro o lado contrário dessa forma. Um dos autores que foi um dos maiores críticos dessa perspectiva coletivista, e claro, né, definido como um clássico também aí das doutrinas liberais na economia, é Friedrich Hayek, que escreve, né, uma obra, Caminhos da Servidão, entendida inclusive como uma das principais obras desse pensamento liberal na década de 1940, exatamente em 44. Ali ele vai colocar-se como um dos grandes críticos do pensamento coletivista, justamente porque, para ele, o coletivismo ele apagaria as individualidades e, principalmente, as perspectivas onde o indivíduo e as suas criatividades, potencialidades seriam negadas. Então tá aí uma referência de crítica, né, dentro dos liberais a essa perspectiva clássica do coletivismo. Uma outra tendência que a gente pode aqui também elencar dentro do coletivismo é o coletivismo anarquista. Aqui eu até preciso de um adendo rápido para nós entendermos o que é anarquismo e aí, claro, né, também definindo o nosso critério, aqui onde nós estamos querendo entender o que é anarquismo. O anarquismo é uma doutrina política socialista do século XIX. Entre as várias correntes do anarquismo, destaca uma dessas correntes,
o coletivismo. O coletivismo, ele, a grosso modo, ele é fundado por Mikhail Bakunin, esse que aparece na tela para vocês, um russo, no qual é considerado um dos maiores ícones, em nomes do anarquismo, foi um dos maiores militantes também da história do anarquismo, junto a várias organizações como a Associação Internacional dos Trabalhadores, a ADS, a Aliança para a Democracia Socialista, a Fraternidade Internacional. E esses agrupamentos, organizados por operários, por militantes, estava pensando na ideia de que a sociedade deve ser organizada a partir de cenários coletivos, ou seja, o modelo de trabalho, de autogestão, aqui é pensada como uma forma contrária ao capitalismo. Então o coletivismo pressupõe uma crítica radical aos valores do Estado, do capitalismo e de tudo aquilo que envolve a sociedade de mercado. Um dos pontos mais fundamentais dentro da teoria do coletivismo, na perspectiva anarquista, é a noção de que a liberdade do indivíduo é um produto coletivo. Ou seja, dentro do anarquismo de tradição bakuninista ou coletivista, que a gente vai entender como sinônimos, tá? É visto que a liberdade ela só pode ser conseguida através da sociedade, através de um ato revolucionário. Ou seja, não é possível, e um dos valores mais básicos do anarquismo é esse, né? De que seja concebida a liberdade sem igualdade. Então, um dos valores do coletivismo é essa. A liberdade ele é um produto consequente da noção de igualdade. Liberdade e igualdade caminham juntos. Um dos grandes epígonos também da corrente coletivista, um dos autores que mais defendeu o coletivismo ao longo de sua trajetória, foi um intelectual lituano chamado Alexander Berkman, que também é um dos grandes críticos do individualismo, das tradições liberais e do capitalismo de um modo geral. Um dos valores do Berkman é que a liberdade individual ela não é negada pelo coletivismo, pelo contrário, as liberdades individuais elas são produtos de concessões coletivas, de organizações coletivas, ou seja, o desenvolvimento da nossa liberdade, das nossas potencialidades, da criatividade, da imaginação, dos atos criativos, de modo geral, são produtos coletivos. Então, o coletivismo seria essa perspectiva. Para nós aqui fazermos uma síntese, né, geral do que nós aqui discutimos, quero deixar muito claro para vocês que o coletivismo, na verdade, ele é um conjunto enorme de teorias. Muitos defendem que as tendências socialistas, marxistas, os anarquistas, são tendências coletivas, mas também há perspectivas sociais-democratas que também são coletivistas. É importante lembrar que o coletivismo aqui foi definido a partir de duas tendências, uma tendência de tradição claramente liberal, uma outra tendência anarquista, oposta a ela, mas que, claro, não se resume a apenas essas tendências, né? Existimos aí uma corrente muito grande, né, de autores que se definem coletivistas e é muito mais plural do que simplesmente essas duas correntes. É isso aí, galera. Foi a nossa aula sobre o coletivismo. Espero que você tenha gostado. E se gostou, claro, deixa um like para mim aqui, um comentário generoso aqui embaixo. Não esqueça também de acompanhar o Brasil Escola nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Temos muita coisa gratuita e de qualidade para você. Um grande abraço e até a próxima videoaula.